Olá, meus estimados alunos do sétimo ano. Bom, vocês já sabem, vamos logo pegando o livro de filosofia do sétimo ano. Eu vou passar uma atividade mais simples, certo? Um pouco mais leve como que foi as demais. Lógico que as passadas foram lá um bicho de sete cabeças, foram básicas, foram simples. Eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer sem nenhuma dificuldade, certo? Mas eu separei uma aqui que já estava no livro, que foi passada por algumas páginas nas aulas anteriores, né, enquanto nós estávamos em aula presente lá no educandário. E às vezes até tem aluno que pergunta: mas professor, se eu esquecer isso aqui? Eu digo: não esqueci não, vai ter um momento certo que eu vou passar essa atividade. E o momento é esse, certo? Então, com o livro de filosofia, vocês vão na página 25, né, que está aqui, que tem esse gráfico, né? Nós vamos refletir sobre o gráfico, certo? Então, essa atividade nós já fizemos, foi até em fevereiro, né? Quem fez vai lembrar. Eu não quero essa atividade. A atividade que eu quero é esta da página 25. Vou até mostrar de novo. Tem um gráfico que tem várias bandeirinhas e alguns planetas. Perdão. E alguns planetas Terra. Nós temos aqui uma ideia bem interessante. Logo o título diz: refletindo sobre o gráfico. Nós estudamos ainda no capítulo 1 sobre os cínicos, ou seja, aquela questão do supérfluo, né? A questão também de ter mais, de ter muito, de fazer muito uso, ou seja, de ter muitas coisas que a gente pensa que nos fazem felizes, mas na verdade não faz, né? Nós vimos isso bem nos nossos estudos. Mas peguem o livro aí, vão acompanhar a minha leitura, que diz o seguinte: estimativa do número de planetas Terra necessário para suprir os hábitos de consumo dos países. Então nós estamos falando de consumo, é o consumismo, né? Porque assim, o ser humano ele precisa de consumir, mas o problema é que hoje, principalmente na filosofia do capitalismo, o ser humano ele precisa consumir demais, tem coisas que nem precisa. E isso nós já falamos nas aulas anteriores. Tem vezes que a gente compra coisa que nem precisa, né? Ou seja, só para ter o prazer de comprar. Às vezes eu até usei esses exemplos nas aulas passadas. Às vezes você passa numa loja da caminhada, você vê um jogo, um tênis, uma camisa ou um brinquedo que você nem está precisando, mas você sente a necessidade de comprar. E enquanto você não comprar, você não se sente feliz. Depois que compra, naquele momento dá a felicidade. Mas o que acontece? Às vezes você usa ou, como acontece também, não chega nem a usar. E depois guarda e está lá perdido. Ou seja, é o famoso consumismo. É o supérfluo. É algo que eu não preciso, mas eu compro. Eu tenho. Por motivo nenhum. Ou seja, só para ter prazer. Mas vamos lá. Então, a ideia é o seguinte. Para a gente ter noção de quantos planetas Terra é necessário para suprir a necessidade de cada país. Lógico que aqui é só uma estimativa, certo, pessoal? Não é uma regra certa. Por quê? Imagina aí, ó, aqui tem vários países, né? Vocês estão vendo no gráfico de vocês, tem vários planetas, entre os países. Imagina isso, nós só temos um planeta Terra. E o caso aqui da Austrália, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 terras, 2. É muito, se nós temos só um planeta Terra, né? Mas, para vocês entenderem, é o seguinte: quantas terras seriam necessárias para o consumo de cada país. Para vocês terem noção o quanto nós temos países que são consumistas, inclusive o nosso, né? O Brasil também. Nós temos aí grandes consumistas e principalmente de supérfluo, ou seja, que compram coisas que não tem nada a ver. Tem gente que tem a necessidade de comprar, se não comprar, se sente mal, acaba adoecendo e entrando até em depressão. Mas vamos lá, nós temos aqui duas perguntinhas simples que vai da interpretação de vocês. A 1 é: qual dos países incluídos neste gráfico apresenta a taxa mais alta de consumo? Essa eu tenho até vergonha de fazer, essa que está fácil até demais. E qual apresenta a taxa mais baixa? Vocês vão ver a mais alta e a mais baixa. Isso aqui está de graça, tá simples. Agora a segunda é que eu vou pedir um pouquinho mais de atenção de vocês. 2. Estabeleça relações entre a situação informada nesse gráfico e a filosofia dos cínicos. É aí que é um pouquinho mais complexo. Porque vocês vão ter que estudar de novo, né, o capítulo 1 dos cínicos, que
que está aqui na página 18, vocês vão ver a questão de vida simples, né? O prazer e a felicidade, a liberdade, os prazeres, né? Que nós temos aqui, os prazeres naturais, necessários e não necessários, os prazeres não naturais. Então vocês vão fazer o estudo e vão tentar desenvolver, que é simples e é fácil a segunda questão. Se gerar uma dúvida, eu vou antecipar aqui para vocês, para não ficarem com mais dúvidas. Estabeleça relações entre a situação informada nesse gráfico, ou seja, olha aí, observe, pessoal, quantos planetas são necessários para suprir a necessidade do consumismo desses países que estão aqui, inclusive o Brasil, está no meio também, né? A gente pensa que o Brasil está lá entre os últimos, mas é muito, pessoal, ainda é muito, né? Então, estabeleça relação entre a situação informada nesse gráfico e a filosofia dos cínicos. Tipo, olha aí, é alarmante ou não? A gente deve se preocupar ou não com essas informações? Ah, professor, isso aqui está... não me importa, ou seja, a sociedade não está nem aí. Você pode usar situações que você vê tanto do que nós já estudamos, como também da atualidade. Então, vamos lembrar o que os cínicos nos ensinaram com esse gráfico atual. Traga um pouquinho do passado com o presente. E aí, será que tem alguma relação? O que pode ser? O que pode acontecer? Ou se está nem aí, não tem situação nenhuma, está tudo relax, está tudo tranquilo? Será que daqui a, sei lá, 50, 200 anos, professor, mas vou estar vivo daqui a 200 anos, mas seus descendentes estarão, com a graça de Deus. E aí, que mundo é que eles terão, né? Então, reflitam bem, preencham, né? Façam em uma folha, né? Preenchem numa folha as respostas, né? 7º ano de filosofia, em uma folha de caderno, e assim como as demais, destaque, e quando retornarmos às aulas, vocês irão me entregar. Então, bons estudos, pessoal. Tenham paciência na resposta. Vocês têm tempo livre, como eu já venho falando muito sobre isso. Vocês têm tempo livre, então faça com calma. Façam o melhor, porque sempre o melhor a gente vai gostando e vai evoluindo e sempre procurando a perfeição. Então, valeu, pessoal. Bons estudos.